Fala pessoal, bem-vindo ao Esporte Goiás, excelente segunda-feira para vocês e hoje o Sampaio Corrêa não entrou em campo pela Série B do Campeonato Nacional, mas nas quadras e também na areia o Sampaio Corrêa saiu campeão das competições que disputavam. Tanto a Taça Brasil de futsal masculino da segunda divisão, que o Sampaio Corrêa conseguiu levantar o título, quanto no futebol de areia, que mais uma vez o Datinha, carregando o Sampaio Corrêa, conseguiu ser campeão e levantar o título de campeão nordeste do futebol de areia da etapa nacional. O Sampaio Corrêa vai ter um pouco mais de uma semana de treinamento, já falando do futebol profissional, vai encarar e entrar em campo pela última vez neste ano oficialmente pela competição, justamente contra o Avaí, que ainda busca, ainda tenta sim um acesso à Série A. E o Motoclube de São Luís, depois de ser eliminado na semana passada, ainda está numa fase de remontagem. A comissão técnica não vai permanecer. O técnico Marcinho Guerreiro, inclusive, já foi apresentado oficialmente lá no Paragominas para começar uma nova competição no novo local do estadual. O presidente do Motoclube, o deputado Iglesias Moisés, agora quer um tempo para entender o Motoclube e ver como planejar a temporada 2022. Tudo isso logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Pessoal, o Sampaio Corrêa conquistou no domingo a etapa nordeste do Brasileiro de Futebol de Areia. A disputa aconteceu no Centro Esportivo Santos Dumont, em Recife. O Sampaio venceu o ABC por 4-3. A gente tem aqui algumas imagens da competição. Mais uma vez, o Datinha se destacou muito na partida, conseguiu fazer gols importantes, principalmente assistência. Agora o Sampaio Corrêa, com o título da etapa nordeste da competição, se credenciou, além de mais uma vez, na verdade, se credenciou a disputar a etapa nacional, que é de fato a final da competição de futebol de areia, que ainda não tem data marcada, porque ainda faltam alguns jogos, mas o Sampaio Corrêa sempre muito forte e com excelentes jogadores dentro de quadra, dentro da areia. Já nas quadras, porque o Sampaio Corrêa também conseguiu vencer nas quadras. O Balsas Futsal vinha sendo como um dos times a ser batidos na competição e venceu todas as partidas até encontrar o Sampaio Corrêa pela frente. O jogo que deu o título ao Sampaio Corrêa aconteceu na sexta-feira à tarde. O Sampaio conseguiu vencer o Balsas Futsal por 5-2. A última rodada da competição aconteceu no final de semana, no domingo, e o Sampaio conquistou também a vitória em cima do Corumbaíba. Venceu por 5-1 e levantou o título de campeão da Taça Brasil de futsal masculino em segunda divisão. Desculpa. E agora tem a vaga na primeira divisão da competição. E vou voltar para o estúdio para dar um bom dia para Tadeu Nunes, porque Tadeu, o Sampaio, tá demais. Não jogou no futebol, mas na quadra e na areia tá arrebentando. O Sampaio tá fazendo barba, cabelo e bigode, né, Gaudêncio? Bom dia, Gaudêncio. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente a marca do Sampaio Corrêa cada vez se fortalecendo dentro do esporte maranhense, tanto no futebol como no futsal, agora no beach soccer. Realmente o Sampaio tem o basquete também, o feminino, então realmente a marca do Sampaio ela é muito consolidada e muito forte. Todos os esportes que o Sampaio, que a diretoria do profissional do futebol do Sampaio está ajudando esses outros esportes, realmente o Sampaio está chegando e está conquistando cada vez mais espaço, tanto no cenário maranhense como no brasileiro também. Tadeu, uma pergunta, para quem já trabalhou no futebol, né, entende o que é um clube, não só o futebol, mas assim, o clube, ou Sampaio Corrêa, ou Motoclube, ou Flamengo, ou Corinthians, que tem times, né, em diversas modalidades, de rugby ao futebol profissional. É importante essa diversificação da marca do time para ficar e se consolidar. Por exemplo, o Sampaio Basquete é extremamente consolidado na LBF, é campeão e vice-campeão quase toda a temporada.
É importante pela consolidação da marca também você consegue agregar valores, você consegue, né, ter vários torcedores, porque tem torcedor de basquete, tem cara que torce por basquete, aí o Sampaio Corrêa já vai conquistar esse torcedor, assim também no futsal. Então essa marca, quando mais expandida ela estiver, quando mais consolidada ela estiver, ela vai gerar sim receita para o clube, para o próprio clube também, aí que é o carro-chefe do futebol. Essas marcas, elas conseguindo ter credibilidade, porque título não dá credibilidade. Credibilidade dá título. Então, você tendo credibilidade nos outros esportes, fica mais fácil também para angariar patrocínios. E o Sampaio está num bom caminho já há muito tempo. E o Sampaio Corrêa, de futebol de campo, a gente vai falar já no próximo bloco, porque vai ter pouco mais de uma semana para se preparar para a última partida. O Sampaio Corrêa vai apenas para cumprir tabela, mas o seu adversário, o Avaí, ainda tem chances de classificação e de acesso para a Série A. Pessoal, agora com informações do Motoclube de São Luís, que encerrou a temporada 2021 com a eliminação fora de casa para o CRB e que o que deixou bem as claras, né, em todas as situações nessa última etapa da fase de mata-mata da Pré-Copa do Nordeste é que seria o respiro, né, o trampolim para o Motoclube ter uma excelente temporada em 2022. O presidente Iglesias Rodrigues Moisés deixou isso bem claro para todo mundo, inclusive nas suas redes sociais, mas não conseguiu. E após a eliminação, a comissão técnica já não faz mais parte. A gente tem aqui as imagens oficiais do técnico Marcinho Guerreiro, do preparador físico Moraes Neto e também do auxiliar, o Lucas Cantanhede, sendo apresentados oficialmente no time do Paragominas. O Marcinho Guerreiro, inclusive, agradeceu bastante o Motoclube por mais essa oportunidade, porque, Tadeu, tem aquela coisa, se o Marcinho tivesse conseguido essa vaga na Copa do Nordeste, seria mais uma vez, né, aquele cara gigante no moto que vem para apagar incêndios. Não conseguiu, agradeceu bastante a oportunidade novamente no Motoclube e tem esse novo projeto para seguir, que vai começar, né? Vai começar o projeto do zero, ele vai montar o elenco, ele vai montar, né, o restante da sua comissão técnica. Vai junto com o seu auxiliar, que é o seu filho, e também com o preparador físico, o Moraes Neto. São duas pessoas aí de grande talento, tanto o Lucas como o Moraes Neto, né? O Marcinho Guerreiro, ele já é um treinador que é muito tempo jogador, ele já sabe como funciona o futebol. A informação que nós temos é o seguinte: o Moto não procurou o Marcinho até então. O Marcinho viajou, jogaram, ele assumiu o time aí nessa situação e depois disso não foi conversado com o Marcinho. O Marcinho ficou aguardando. É a diretoria que tem que chamar o treinador para conversar, tem que dar a situação: ó, Marcinho, você vai ficar, você não vai ficar, até mesmo para começar esse planejamento. O Marcinho, nessa ausência de informação, nessa ausência de que ninguém procurou o Marcinho, nem para agradecer, nem para despachar, a vida segue. O Marcinho recebeu uma proposta do Paragominas, essa proposta já tinha vindo antes, né? Eu já até sabia dessa proposta, o Marcinho não aceitou, agora o próprio presidente veio a São Luís, veio conversar com o Marcinho, e nessa indefinição, que o Moto não se pronunciou, o Moto não foi atrás do Marcinho, o Marcinho tinha que conseguir, tinha que aceitar, e no meu ponto de vista, ele fez certo, porque se o Moto já tiver um outro treinador e não tiver comunicado o Marcinho não pode esperar. A vida de treinador, a vida de quem vive no futebol, ela é muito dinâmica. Então, para mim, acertadamente, o Marcinho aceitou o convite e creio que vai fazer um bom trabalho lá no Pará. Agora fica aquela situação assim no colo, né, na nova diretoria do Motoclube. Não confirmou com uma nova comissão técnica, vai ter que montar uma outra comissão técnica, inclusive o preparador físico Moraes Neto é o preparador físico... Comissão permanente. Permanente, né? Comissão permanente. Há mais de 2 anos já, 2 temporadas no Motoclube. Saiu do Motoclube, agora vem todo mundo do zero da comissão técnica. E o Iglesias oficialmente pediu 15 dias para entender a real situação do Motoclube e começar a planejar o 2022. Eu entendo os 15 dias, mas eu acho o tempo até demasiado grande, de 15 dias, sendo que o Motoclube não tem muito tempo a perder. Na realidade, esses 15 dias ele tem que começar a colocar as pessoas ao seu lado que saiba mais sim do futebol. Não estou desmerecendo, longe disso, falando do deputado lá, do presidente do Moto. Porque é a realidade do Moto. Você tem que arrumar a casinha, você tem que mandar os jogadores que estão hoje no elenco fazer rescisão, passagem, vai ter que limpar todo mundo e sentar quem que nós vamos escolher. Aí esse planejamento passa pelo presidente do clube, passa pelo diretor de futebol, o gerente de futebol, aí sim para começar a caminhar, para começar a
traçar os caminhos, que é um caminho muito árduo do motoclube. A gente assistindo de longe, a gente tem uma noção, mas quando você está dentro do clube, quando você está dentro de um ano que não teve receita, que toda essa pandemia realmente é uma situação muito difícil. Então esse planejamento, mais do que nunca, ele vai ter que ser assertivo, né? E para começar a ser assertivo, tem que trazer as pessoas do ramo do futebol e entender como é que o moto está sobrevivendo, e aí sim, trazer uma comissão técnica e decidir quem vai contratar. É o presidente? É o treinador? É o diretor? É o executivo? Tem que chegar nesse consenso e assim formar um grande elenco para a próxima temporada. Lembrando que em janeiro já começa o Campeonato Maranhense e o futebol é muito dinâmico, né? Ele dorme em uma situação e acorda em outra. E Tadeu, tem mais uma situação que é um pouco assim agravante no motoclube, porque a nova diretoria tem inclusive que honrar com os salários atrasados dos jogadores do motoclube, que, conversando em off com alguns jogadores, não existe a confirmação de quem permanece e quem não permanece, o que passa também pela nova comissão técnica, de gerente de futebol, executivo de futebol, que venha para tentar montar um novo time. Então, assim, não existe a comissão técnica, os jogadores não sabem se vão permanecer ou se não vão permanecer. A exemplo de tantos jogadores importantes que terminaram essa temporada com o Motoclube de São Luís, e aquela incógnita nos 15 dias, né? Agora, assim, é aguardar e saber o que vai acontecer, o que a diretoria está pensando em 15 dias, porque tem que mandar jogador embora, tem que honrar com os salários também, a alimentação de quem for permanecer, assim, é muita despesa, né? A gente comentou aqui na semana passada que o Motoclube não conseguindo a cota da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Moto automaticamente, a nova diretoria, na verdade, automaticamente já começaria com um déficit financeiro, e a gente sabe que o Campeonato Maranhense não dá cota, né, que sustente o clube numa competição dessa. Então, é essa rescisão de contrato, despesa de passagem, mandar o jogador retornar para a sua cidade, tudo isso é um gasto. Então, o Moto precisa muito desse planejamento, né, um planejamento mesmo correto, muito assertivo, porque vai ter despesa. Mesmo os jogadores que irão ficar, tem que sanar os débitos, né, para ele começar a continuar. Eu lembro que na semana passada, em cima de uma entrevista do Vanderlei, a gente usou até o Sampaio como exemplo, o Sampaio já tem os jogadores que vão continuar e já tem jogador na agulha que vão vir para o Maranhense do ano que vem. Então, esse planejamento, claro, que eu não vou fazer uma comparação, porque o Sampaio está numa Série B, os recursos são outros. O momento, o mar no Sampaio parece ser um pouco mais brando do que está acontecendo no Motoclube, mas o Moto precisa muito desse planejamento e precisa de um planejamento muito assertivo. Então durante a semana ainda a gente tem informações que alguns nomes estão vindo a São Luís conversar sobre cargos de diretor de futebol, possíveis técnicos também. Assim, a nova diretoria tem um grande trabalho nesses próximos 15 dias para definir o planejamento de 2022. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Correia, que não jogou, mas também não mudou de posicionamento, porém a rodada foi cheia, que terminou com mais times rebaixados e o novo campeão brasileiro 2021. Agora o assunto é a segunda divisão e a Mariane Dias traz pra gente o que aconteceu na rodada entre rebaixados e também o Botafogo, que confirmou o título com uma rodada de antecedência. No fim de semana, enquanto muitos curtiam, elenco, comissão técnica, juiz, árbitro, todo mundo trabalhava pela 37ª rodada do Brasileirão da Série B, nesse finalzinho de temporada. Quem iniciou foi Brusque e Operário. Entraram em campo e cada um precisava vencer para garantir ainda o sonho da permanência. Mas apenas um pode vencer. E os donos da casa fizeram por merecer. Levaram os 3 pontos pelo placar de 2-0. Ayrton anotou o primeiro gol na parte inicial do jogo e Garcês ampliou na segunda etapa. O Brusque conseguiu se livrar do rebaixamento. Já os Fantasmas ainda correm risco de cair para a Série C. O Vasco da Gama recebeu o Remo e para o time carioca a partida não valia mais nada. Um simples protocolo para cumprir tabela. Já para o Remo, ainda era uma luta para fugir da zona de rebaixamento. E o time do Remo conseguiu abrir 2 gols de vantagem na partida. O primeiro gol foi aos 30 minutos, quando Eric Flores roubou a de Riquelme e encontra Vitor Andrade, que já liga para Neto Pessoa, que desvia para o gol. O segundo veio com Lucas Siqueira, que chuta forte e ainda conta com desvio, e o goleiro vascaíno vê a bola morrendo no fundo das redes. Mas olha, ainda no primeiro tempo, o Vasco diminuiu com Léo Matos, que conseguiu desviar de cabeça a bola para marcar o primeiro do Cruz Maltino. O gol de empate saiu aos 36 minutos do segundo tempo.
com o paraguaio Galarza. O goleiro ainda tenta, mas não consegue impedir o gol. O Remo vai decidir sua permanência só na última rodada. Já o time do Vila Nova conseguiu se salvar e jogando em casa. O Vila Nova venceu por 2-1 o Londrina, que também briga contra o rebaixamento. Os gols saíram com o Alisson, que recebeu de frente para o gol e não desperdiçou. O segundo gol veio de pênalti que Arthur Rezende cobrou como manda o manual. Bola de um lado e goleiro de outro. O Londrina conseguiu descontar com Marcelinho, que recebeu um cruzamento de Caprini pela esquerda e não desperdiçou também. O Londrina ainda tenta se salvar também na última rodada. Além do Brasil de Pelotas, o segundo rebaixado é o Confiança, que em casa perdeu para Ponte Preta por 1-0. Já a Macaca, com a vitória, garantiu sua permanência. O gol saiu aos 28 minutos do segundo tempo, depois que Moisés saiu na cara do goleiro Rafael Santos e contou com a sorte da bola sobrar nos seus pés. E tirou o CSA, que agora é quinto colocado. Depois de cruzamento de Hernandes, o Wellington apareceu no meio da área e mandou forte de cabeça para o fundão do gol. A definição das duas últimas vagas do G4 será definida somente na próxima rodada. O Avaí, que agora é terceiro colocado, venceu por 2-1 o Náutico e somou 3 pontos, muito importantes em busca do acesso. Logo aos 10 minutos de jogo, Getúlio marcou o primeiro, depois de receber de Bruno Silva, que desarmou o time adversário. Aos 39 minutos do segundo tempo, Renato ganhou na corrida para o zagueiro Carlão e chutou sem defesa, ampliando o placar. Para descontar, o Djavan foi o escolhido, que conseguiu diminuir apenas aos 44 do segundo tempo. O Avaí agora depende apenas de si para garantir o seu acesso. E no final de semana conhecemos o grande campeão brasileiro da Série B. O Botafogo fez o básico e venceu o já rebaixado Brasil de Pelotas por 1-0. O gol veio ainda no primeiro tempo com Diego Gonçalves. Depois Navarro ajeitou bem a bola, o chute não deu chance para o goleiro. E daí em diante, o Botafogo, além de perder mais chances de gol, estava em modo de contagem regressiva para comemorar o título brasileiro. E ao apito final, a comemoração veio dentro de campo. O título veio depois de 37 jogos, 20 vitórias, 9 empates, 8 derrotas e um aproveitamento de 62,1%. Na próxima rodada, a Estrela Solitária joga contra o Guarani, atual sexto colocado. E com tantos gols e tantos jogos também, que o esporte vai ficando hoje por aqui. Amanhã de volta com muito mais informações do Motoclube de São Luís e também do Sampaio Corrêa, que vai ter uma semana um pouco mais tranquila, vai cumprir tabela no final de semana contra o Avaí, na 38ª e última rodada da segunda divisão deste ano. Tadeu, bom dia mais uma vez e até quarta, se Deus quiser. Até quarta, valeu pessoal.